Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Ontem nós vimos o que aconteceu lá em Brasília e já estão tratando como um ato terrorista. Muito bem. O Alexandre de Moraes, que tem nas suas mãos os processos do dia 8 de janeiro, onde ele julga todo mundo com o mesmo peso, sem individualizar as condutas. Ele colocou pessoas idosas na cadeia, quer dizer, seria considerado prisão perpétua. E agora, com o ato de ontem, ele quer fazer uma ligação com o 8 de janeiro. Isso não deveria estar nas mãos dele, para começo de conversa, já que o indivíduo que faleceu deixou bem claro que ele seria o alvo. Então, ele não pode ser o delegado, o investigador, o juiz, o julgador. Ele não pode ser, ele não pode fazer parte desse processo. Sai fora, Alexandre. Cai fora, STF. A função de vocês não é essa. Vão julgar os milhares de processos que estão lá, parados, porque vocês, assim, de uma hora para outra, vocês começam a se sentir políticos. Vocês não foram eleitos, eu não votei em você. E olha, eu sou uma dona de casa e eu sei que vocês estão errados. Imagina um jurista. Então, ele diz que tem ligação com o 8 de janeiro. Absurdo, absurdo. Olha o que esse sujeito está dizendo. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai... Observa a dicção desse sujeito. Ele não tem uma oratória. Para a gente entender o que ele diz, a gente tem que rever. Ele é péssimo na oratória, ele é péssimo em tudo que faz. Analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, que nunca foi encontrado. Aliás, a Mediaite, que realmente é uma empresa que é especializada em divulgar notícias falsas, eles não deram bola para isso. E ela continua ativa, recebendo dinheiro e rios de dinheiro para divulgar notícias falsas. E ele vem falar de gabinete do ódio. O ódio começou... Aliás, o gabinete do ódio é o gabinete dele, tá? Fique bem claro. A destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal. Contra as instituições. Ele se acha a instituição. Ele faz me lembrar Mussolini e Hitler, que se achavam o próprio país, o próprio Estado personificado, e saía fazendo o que vocês sabem da história. Então ele se sente o próprio STF, a personificação do STF. Quando ele está falando, é o STF que está falando. Vá para debaixo da cama. O Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, você vai ouvindo esse pessoal e assim a gente vai ficando revoltado. Eu acredito até que esse moço que suicidou, ele suicidou por uma falta enorme de esperança no país, porque essa gente já deu o que tinha que dar e não sai, não larga o osso. E ele foi lá, num desatino, e fez aquilo que fez. Essa coisa horrorosa que a gente não aprova. Então, essas pessoas são responsáveis por mais essa morte. Eles já têm o lesão,
na porta do STF, eles já têm, são 2 cadáveres agora na porta do STF. Eles são responsáveis por isso. São eles os responsáveis, mais ninguém. Não existe outra pessoa que seja responsável que não sejam estes ministros, esses ditadores de toga, ditadores togados. Vou ver se eu consigo pegar uma fala do Barroso, né? Aquele que gosta de chupar balinha quando fala. Vamos ver o que ele falou aqui. Incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. Eles estão dizendo que a anistia não será possível agora. O que aconteceu ontem deixa improvável acontecer a anistia. Ministros, quem vota isso é o povo, a casa do povo. Quem resolve isso são aqueles que receberam votos. Vocês não foram votados. Coloquem-se nos seus devidos lugares. Gente, nós temos muita coisa para fazer, para debater. Nós temos que retirar as benesses desses caras. Eles recebem muito para não fazer nada. Ou quando resolve fazer, faz tudo errado. Eles não deveriam estar falando do que aconteceu ontem, já que eles, né, tomaram a frente para julgar o caso. Juízes só falam nos autos. É isso, dentre tantas outras coisas, que está errado. Nós temos que ir para as ruas e exigir que nós possamos escolher a composição do STF. Que nós possamos votar e colocar e tirar esses ministros de lá. Nós temos muita coisa para fazer. Não podemos nos desesperar como fez o moço ontem. É desesperador. A situação que o Brasil se encontra é de causar desespero, sim. Mas não vamos ir por esse caminho. O nosso caminho são as ruas. E nós vamos exigir a votação, a escolha dos ministros. E quanto eles devem ganhar. Eles não podem ficar surrupiando o nosso dinheiro, que é tão suado, para não fazer nada. E fazer errado. Eles apenas devem dizer se aquela decisão da corte inferior está dentro da lei, está dentro da Constituição ou não. Gente, é essa a função desses caras. E eles estão assim com o pé largado, sabe, nadando de braçada na política brasileira. Eles não podem se envolver na política do Brasil. Então, gente, vamos nos reunir, nos reorganizar e partir para a luta, sim, contra os desmandos desses caras. E nós temos que exigir, sim, a anistia, ou então tira a anistia daqueles bandidos, dos bandidos que receberam anistia em 79. Isso tem que ser urgente, ou tudo ou nada. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.